Já ouviram histórias tão bizarras, tão fora da casinha, que parecem ter saído direto de um filme de terror? Histórias que, se alguém te contasse sem provas, você provavelmente riria e diria: isso nunca aconteceu de verdade. Ou do episódio mais doido de um desenho animado. Aquelas situações que desafiam a lógica e fazem você se perguntar: como isso é possível? Pois bem, apertem os cintos, porque hoje eu vou mergulhar em 3 histórias reais, absolutamente surreais que vão fazer vocês questionarem a própria realidade. Preparem-se para uma jornada que vai do bizarro ao inacreditável. E acreditem, não são lendas urbanas, nem invenções da internet. São documentadas, reais e completamente alucinantes. Histórias que provam que, às vezes, a realidade é mais estranha do que qualquer ficção. Fiquem até o final, porque a última é o tipo de história que te faz pensar se a realidade pirou de vez. E quem sabe, talvez você nunca mais olhe para a sua geladeira ou armário da mesma forma. Bom, vamos começar com uma história arrepiante do Texas. Uma história que começa de forma tão comum, mas termina de um jeito que ninguém poderia imaginar. A Linda, uma mulher em busca de um bom negócio, comprou uma geladeira usada em um brechó. Ela estava animada com a compra, pensando que tinha feito um ótimo negócio. Tudo parecia normal, até que ela resolveu dar uma limpeza geral. Afinal, quem não gosta de deixar tudo limpinho antes de usar, né? Ao abrir o congelador, ela encontrou um saco preto. Um saco que parecia fora do lugar, mas que não levantou suspeitas imediatas. Pensando que fosse apenas lixo ou comida estragada, ela abriu. Talvez fosse algo esquecido pelo antigo dono, certo? E então, bam! O que ela encontrou foi algo que ninguém jamais esperaria. Dentro do saco, uma cabeça humana. Sim, uma cabeça de verdade, congelada. Dá para imaginar o choque dela? Vocês ouviram direito. Acontece que o antigo dono da geladeira tinha guardado os restos mortais do parceiro lá dentro, depois de uma discussão fatal. Meses. No mini congelador. Dá para acreditar? Arrepiante é pouco, né? Essa história é o tipo de coisa que faz você pensar 2 vezes antes de comprar algo de segunda mão. E isso é só o começo. Se você achou essa história bizarra, espere até ouvir a próxima. A próxima história parece ter saído de um episódio de um thriller psicológico ou de um filme de mistério. Em 2017, um homem no Japão percebeu algo estranho. A comida não parava de sumir da geladeira dele. No início, ele achou que estava ficando esquecido. Mas com o tempo, ele começou a desconfiar. Será que era um ladrão? Ou algo ainda mais estranho? Para tirar a dúvida, ele instalou câmeras escondidas na cozinha. Ele precisava de respostas. Mas quando ele viu as gravações, o que ele encontrou foi impensável. Uma mulher saindo de dentro do armário da cozinha dele no meio da noite. Dá para imaginar o susto? Ela roubava comida da geladeira, comia e voltava para o seu esconderijo. Era como se ela fosse um fantasma vivendo na casa dele. E o pior, ela estava morando lá, secretamente, há meses. Sim, meses inteiros vivendo escondida. Quando a polícia chegou, eles encontraram uma caminha improvisada e os pertences dela dentro do armário. Era como se ela tivesse criado um pequeno mundo secreto ali. A explicação dela? Ela só precisava de um lugar para comer e dormir em paz. Completamente insano, né? Essa história é o tipo de coisa que parece impossível, mas aconteceu. E por último, vamos para a Rússia, para uma história que mistura fanatismo religioso, crenças extremas e uma caverna. Prepare-se, porque essa é de arrepiar. Em 2008, uma seita apocalíptica perto de Moscou se trancou em uma caverna, convencida de que o fim do mundo era iminente. Eles estavam determinados a esperar o apocalipse. Eles levaram comida, água e juraram ficar lá até o apocalipse chegar. Meses se passaram. A situação ficou cada vez mais tensa. Mas quando a entrada da caverna começou a desmoronar e alguns membros ficaram gravemente doentes, as autoridades tiveram que intervir. Foi uma operação delicada e cheia de tensão.
Alguns membros se recusaram a sair, declarando: "Preferimos morrer acreditando." A devoção deles era assustadora. É um exemplo assustador de até onde a mente humana pode ir quando dominada por crenças e isolamento. Uma história que nos faz refletir sobre os limites da fé e da razão. Então me contem, qual história chocou vocês mais? Qual delas fez você questionar a realidade? A cabeça no congelador? A mulher no armário? Ou a turma do fim do mundo na caverna? Cada uma delas é mais inacreditável que a outra. Deixem aqui nos comentários, compartilhem esse vídeo com aquele amigo que adora histórias bizarras e não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos espalhar essas histórias inacreditáveis. A gente se vê na próxima. Se o mundo não acabar antes, é claro. Até lá, fiquem atentos, porque a realidade pode ser mais estranha do que você imagina.